A paz do Senhor, irmãs e irmãs, meus irmãos e minhas irmãs, neste domingo maravilhoso na presença do Senhor, um domingo que o Senhor nos oferece e um domingo de adoração e de louvor ao nosso Deus, pela grandeza do seu ser, pela paz que nos dá, pela sua misericórdia e principalmente pelo seu amor. E é por isso que nós vamos agora, irmãos e irmãs, abrir as nossas Bíblias no Salmo número 125, do versículo 1 ao versículo 5. Salmo 125, do versículo 1 ao versículo 5. Diz assim: Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para as sendas tortuosas, levá-los ao Senhor, juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. E essa paz que eu desejo aos irmãos e às irmãs neste domingo, nas suas casas e também na vida de todos os vossos familiares. Que Deus nos abençoe e continue conosco nesse domingo. E é por isso que nós vamos agora cantar ao nosso Deus um hino, o hino número 404. Hino número 404 é um hino que fala sobre o trabalho. Vamos nós trabalhar no trabalho do Senhor. 404. Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus, nosso mestre seguir no caminho dos céus, e no seu bom conselho vigor renovar, diligentes fazendo o que Cristo ordenar, no labor sem cessar, a servir a Jesus, com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Vamos nós trabalhar, os famintos fartar, para a fonte os sedentos depressa levar. Só na cruz do Senhor nossa glória será, pois Jesus salvação por seu sangue nos dá. No labor sem cessar, a servir a Jesus, com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Vamos nós trabalhar, ajudados por Deus, e a coroa de glória nos dá lá nos céus. A mansão dos fiéis sempre eterna será, pois Jesus salvação inefável nos dá. No labor sem cessar, a servir a Jesus, com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Oremos. Obrigado, Pai, nosso Deus, pelo privilégio de sermos convidados para fazermos parte dos teus servos, convidados para o teu trabalho. Este trabalho de missão,
que leva a boa nova da salvação para aquelas pessoas que precisam e principalmente para as pessoas que vivem perto de nós, a nossa família. Que nós possamos trabalhar ao Pai para a Tua obra com alegria, possamos trabalhar com empenho, possamos trabalhar com vigor, possamos trabalhar com toda a vontade e com todo o prazer. Porque Tu tens trabalhado a cada manhã, a cada tarde, a cada noite, para as nossas vidas, para as nossas famílias, para as nossas casas. Por isso Te adoramos na beleza da Tua santidade e pedimos ao Pai que esteja conosco nesse culto. Abençoa-nos esse domingo, abençoa o nosso coração e abre os nossos entendimentos para que tudo que vier de Ti, neste momento e nos outros momentos da nossa vida, tenha lugar nos nossos corações. Em nome de Jesus é que nós pedimos e agradecemos. Amém. Momento de adoração, meus irmãos e minhas irmãs, e nós vamos cantar 2 cânticos, como sempre, do nosso cancioneiro, que é o número 174 e o número 55. Então, vamos cantar. Primeiro 174. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem afasta de mim a sua graça. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem afasta de mim a sua graça. Pois me tem ouvido e tem me atendido. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem afasta de mim a sua graça. Amém. Vamos seguir agora com o cântico número 55. A minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era pobre e perdido, pecador, mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus e sem Jesus, quando estendeu a sua mão para mim. Agora me regozijo desde que eu aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, e com Ele estou liberto do perigo e do mal, quando estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando estendeu a sua mão
perdido, sem Deus e sem Jesus, quando estendeu a sua mão para mim. Amém, irmãos, irmãs. Este é o momento de confissão dos nossos pecados, minhas irmãs e meus irmãos, e para tal, nós vamos, mais uma vez, abrir a Bíblia no Salmo 119, Salmo 119, do versículo 63 ao 68. Salmo 119, do versículo 63 ao 68, que diz o seguinte: Companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. A terra, Senhor, está cheia da tua bondade. Ensina-me os teus decretos. Tem feito bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. Ensina-me bom juízo e conhecimento, pois creio nos teus mandamentos. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Tu és bom e fazes o bem. Ensina-me os teus decretos. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, a palavra de Deus está cheia de receitas, vamos assim dizer, que nos levam à vida plena, à felicidade e à vida eterna. E a primeira coisa que essa palavra nos chama a atenção é o fato de que nós devemos ser humildes e sabermos que nós precisamos aprender, que nós não sabemos nada. E Deus é a melhor fonte de conhecimento para as nossas vidas, para as nossas famílias e também para as nossas igrejas, para que nós possamos viver de forma plena o Evangelho da salvação de Cristo. E o salmista coloca algumas coisas aqui. Primeiro ele diz que ele é companheiro de todos os que temem a Deus. E esse deve ser o nosso comportamento. Nós devemos nos aproximar, estar perto daqueles que temem ao Senhor, porque isso nos fortalece, isso nos anima, isso nos restaura, isto nos vivifica. Já diz o ditado que as más companhias corrompem os bons costumes. Então devemos ficar longe, no sentido de nos fugirmos de problemas. Devemos ficar longe, devemos nos afastar do mal, do pecado. E aí procuramos então os companheiros, aqueles que temem ao Senhor. Nos aproximamos então, como diz o salmista, dos que guardam os preceitos do Senhor. E ele continua fazendo um reconhecimento, diz que a terra, Senhor, está cheia da tua bondade. Ensina-me os teus decretos. É verdade, a terra do Senhor, a terra aqui está cheia da bondade do Senhor. Agora nós precisamos aprender a escolher essas coisas boas, a vivermos segundo essas coisas boas, porque a bondade, ela nos faz crescer, ela nos dá uma boa vida, nos traz tranquilidade e nos traz harmonia. Os decretos do Senhor são maravilhosos para as nossas vidas. E também ele reconhece que Deus tem feito bem a ele.
segundo a própria palavra de Deus. Ou seja, Deus tem feito bem a nós, porque a sua palavra é fiel e Ele nunca deixa de cumprir com a sua palavra. Ele é bom. E no último versículo diz assim, o 68, Tu és bom e fazes o bem, ensina-me os teus decretos. Ou seja, ensina-me os teus decretos, porque Tu és bom e fazes bem. E quando eu tiver aprendido os teus decretos, eu também serei bom e farei o bem. E quando nós tivermos aprendido os decretos do Senhor, seremos bons e boas, e faremos coisas boas. Como é bom, irmãos e irmãs, sermos bons e boas. Isso não faz bem apenas para os outros, faz bem para nós também. É bom ver as coisas no lugar, é bom praticar a justiça, é bom fugir das confusões, é bom fugir daquilo que não traz crescimento nenhum, é bom fugir daquilo que não vem de Deus, é bom fugir da corrupção, é muito bom fugir da confusão. Por isso, vamos pedir a Deus para que Ele nos ensine os seus decretos, os seus mandamentos, porque Ele é bom. Oremos em silêncio, irmãos e irmãs. Vamos nos colocar diante de Deus nesse momento para falarmos com Deus, colocarmos diante dele abrirmos nosso coração e confessarmos a Ele que nem sempre nós somos bons ou boas com as pessoas, principalmente na nossa família. E que dirá então com aqueles que não fazem parte da nossa família. Mas Deus nos ensina, Deus nos manda a sua palavra, Deus nos manda o seu Espírito para que nós tenhamos corações bondosos, corações que espalhem a paz, a harmonia, a alegria e a bênção de Deus. Cada um e cada uma confessando os seus pecados, vamos nos colocar em silêncio, oração em silêncio. Oremos. Grande Deus e Pai, te louvamos e te agradecemos mais uma vez pela tua palavra que nos conforta, nos anima e nos ensina a receita de vida que traz a calma, que traz a paz, que traz a harmonia, que traz saúde física e mental, que restaura a nossa alma, a nossa vida de forma completa. Assim como o salmista, ó Pai, nós também pedimos ao Pai que nos ensine-nos os teus decretos, os teus mandamentos, e manda o teu Espírito Santo para que nós também possamos não apenas reconhecer, mas tomarmos para nós, para nossas vidas, esta tua bondade, este teu amor, este teu Espírito de bênção em nossas vidas, para que nós sejamos bênçãos para as nossas vidas, para a vida das nossas famílias e para a vida daqueles que passam por nós, especialmente aqueles que não te conhecem ainda. Perdoa-nos, ó Pai, se às vezes ou muitas vezes não fizemos a tua vontade. Somos egoístas muitas vezes, somos arrogantes, não somos bons com a nossa esposa, com nossos filhos, com nosso marido, com nossa família. E nós falamos da tua palavra, mas não colocamos em prática, por isso nós sofremos. E aqui estamos, ó Pai, nos colocando diante de ti. Purifica-nos, restaura-nos, para que nós sejamos luz nesse mundo, sejamos sal para dar sabor àquelas vidas que já perderam o sentido, ó Pai Santo. Usa-nos, ó Pai, segundo o teu querer, segundo a tua orientação. Em nome de Jesus é que nos pedimos o perdão dos pecados. Amém. Momento da nossa mensagem, irmãos e irmãs. E para isso nós vamos mais uma vez abrir as nossas Bíblias, a nossa Bíblia, no
No livro de Atos, capítulo 9, versículo 1 ao versículo 9. Livro de Atos, capítulo 9, versículo 1 ao versículo 9. Diz assim: a conversão de Saulo. Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim, homens como mulheres, os levasse preso para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam, emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu, nem bebeu. Amém. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por essa palavra. E agora pedimos a tua bênção sobre ela e sobre nossas vidas. Em nome de Jesus é que nós pedimos e agradecemos. Amém. Irmãos e irmãs, nós conhecemos este texto já, mas sempre que nós nos debruçamos num texto já conhecido, sempre temos uma coisa nova a aprender, porque o Espírito Santo de Deus é dinâmico, assim como a sua palavra. Nós sempre crescemos com ela, sempre vemos coisas que na vez anterior não tínhamos visto. E podemos ver que o texto fala de Saulo que era um dos homens influentes da sua época, do grupo dos judeus, e pelo texto podemos ver que havia uma perseguição àqueles que seguiam a Jesus Cristo. Porque Jesus, o nome de Jesus, se colocava em oposição ao judaísmo da época. E por que oposição? Porque Jesus apareceu como a boa nova da salvação. E sendo boa nova, significa que as coisas que eram praticadas pelos judeus eram coisas que não seguiam aquilo que Deus queria para o seu povo, para as pessoas. Mas, ao invés dos líderes judeus, assim como o sacerdote, ou sumo sacerdote, tentarem corrigir as suas vidas e passarem a viver a sua vida segundo a palavra de Deus, eles preferiram perseguir aqueles que seguiam a Jesus, os que eram chamados os do caminho, como diz a palavra aqui. E para isso, Paulo tinha sido o escolhido
um dos escolhidos para que perseguisse as pessoas, homens e mulheres, que seguiam a doutrina de Jesus. Então Paulo diz aqui, respirando ainda ameaças, ou seja, de morte, ele tinha isso dentro de si. A respiração dele era ofegante. Ele olhava para o rosto dele e via que o rosto refletia a morte. Era tanto ódio, tanta raiva contra os cristãos, que a vontade dele era logo chegar e pegá-los e levá-los para Jerusalém para serem mortos ou presos. Era essa. Ele foi para o sumo sacerdote pedir uma carta de permissão para que ele perseguisse os cristãos. Essa é a questão. E a primeira coisa que eu quero dizer depois de ter lido isso é que o que aprendemos é o seguinte: as coisas de Deus, aquilo que Deus determina, a gente não pode apagar. Aquilo que Deus manda, não há poder, não há pessoa, não há liderança, não há autoridade que possa impedir que a missão de Deus avance. E é aqui que entra então Paulo. E nessa busca de Paulo com seus companheiros, nessa perseguição de Paulo aos cristãos, Paulo vai ter um encontro com Jesus. E diante desse encontro com Jesus, ele vai ver a sua vida transformada. Não vou dizer que se foi transformada para o bem ou para o mal. Estou dizendo que a vida vai ser transformada nesse encontro com Jesus. E nesse relato nós vamos encontrar, o foco de uma ou de um contraste. Nesse encontro com Jesus vai ter um contraste porque o Paulo, que era um grande perseguidor ferrenho, ou Saulo, é chamado, é convidado a ser apóstolo. E um apóstolo que viria a ser um apóstolo destemido. Ou seja, Paulo arrumou uma encrenca muito grande em se meter com Jesus. Arrumou problemas. E já vou explicar por que ele arrumou problemas. Na ida, na perseguição aos cristãos, no caminho, Paulo recebe uma grande luz a ponto dele cair no chão. E nesse momento ouve uma voz que vem lá de cima: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele caído no chão. Ou seja, quando alguém se dispõe a perseguir os cristãos e as cristãs, não está perseguindo apenas os cristãos e as cristãs, mas está perseguindo a Jesus. Por isso Jesus falou: por que me persegues? Porque aquele que está com Jesus é aquele que anda com Jesus. Quando for tocado, quando for perseguido, não é ele que está sendo perseguido, mas é Jesus que está sendo perseguido. E aí vem as consequências. Paulo ouviu aquela voz, assustado, e os outros também ouviram a voz, mas não viam ninguém. E Paulo pergunta: quem és tu, Senhor?
E Jesus responde: eu sou Jesus, aquele que você persegue. Eu sou Jesus que te traz a boa nova da salvação, que traz o evangelho da salvação, e tu persegues. E nesse momento, Jesus fala, pede que Paulo se levante para ir a Damasco. Lá encontraria as pessoas, os do caminho, aqueles que eram convertidos já, para dizerem a ele o que ele deveria fazer. E quando Paulo se levanta, ficou cego. Ele ficou cego 3 dias. E esses 3 dias ele não comeu nada. Esse foi um encontro dramático com Deus, com Jesus. Mas também foi o melhor encontro da vida dele. Irmãos e irmãs, nós já tivemos muitos encontros nessa vida. Já nos encontramos com muitas pessoas, com muitas coisas. Já tivemos encontros que a gente nunca esquece. Mas o melhor encontro que nós podemos ter na nossa vida, o que já tivemos, é o encontro com Jesus. Porque o encontro em que Jesus nos mostra a vida de verdade. É um encontro em que Jesus nos abre os olhos. É um encontro em que Jesus transforma as nossas vidas carnais em vidas espirituais. Ou melhor, os nossos olhos carnais em olhos espirituais também. As próprias vidas também. Vida espiritual. E aí nós passamos a ter uma vida plena, a vermos as coisas da melhor maneira possível. Isso foi o que aconteceu com Paulo. Aquela cegueira de 3 dias, aqueles 3 dias sem se alimentar, aquela queda no chão, foi a melhor coisa que aconteceu na vida de Paulo. E por causa disso, Paulo se apaixonou completamente por Jesus, a ponto de dizer que quando estou fraco é que estou forte, porque o Espírito Santo de Deus habita em minha vida. Então Saulo, se transformou, se converteu. E aí, até o nome mudou. Já não chamou Saulo. Passou a chamar-se Paulo. Aquele que perseguia a igreja, passou a se juntar à igreja. Aquele que estava morto, estava cego, passou a ver as coisas como elas devem ser feitas, devem ser vistas. Passou a ter vida plena. Uma vida com Jesus. Uma vida de esperança, de expectativa. Mas vem a outra parte. Uma vida de perseguido também. Paulo perseguia, prendia, e agora ele passou a ser perseguido e muitas vezes foi preso por causa da palavra de Deus. Isso está falando a encrenca em que ele se meteu, por querer falar com Deus, por querer perseguir a Jesus. Então, meus irmãos, minhas irmãs, Paulo passou a colecionar inimigos por causa dessa palavra também. Primeiro, aqueles que eram seus amigos, como o sumo sacerdote e os outros judeus com quem ele andava, queriam matá-lo porque ele tinha mudado de lado. Por outro lado, os do caminho, aqueles que já tinham se convertido, estavam desconfiados dele. Será que ele se converteu mesmo? Como é que é a situação? E Paulo tinha que lidar com isso. Às vezes, irmãos e irmãs, o encontro com Jesus nos traz problemas.
arrumamos problemas, surgem inimigos, surgem conflitos, até na própria família. Somos perseguidos, muitas vezes, mal falados, mas essas são as consequências da palavra de Deus. São as consequências de quando nós queremos ter uma vida de verdade. Porque no nosso mundo nós vivemos muito de mentira, de falsidade, e parece que nos acostumamos com isso. Parece que o mentiroso ou a mentirosa é a pessoa muito mais desejada, benquista do que nós. Porque a verdade, ela transforma, ela dói, ela penetra em nossos corações, em nossas vidas, mas ela liberta. Ela liberta das coisas da carne, ela liberta do egoísmo, ela liberta da escravidão, das coisas materiais, das coisas que não vêm de Deus. E esse é um processo doloroso. E nós muitas vezes não queremos passar por ele. Preferimos viver o agora, o aqui e agora, porque não queremos passar pela transformação, pelo desafio, pelo sofrimento que Jesus coloca em nossas vidas através do Evangelho, mas que ele carrega conosco e nos leva para a vida plena e a vida eterna. Dizia, irmãos e irmãs, Paulo teve o melhor encontro da sua vida. Depois daí, a história de Paulo foi a melhor história da vida do que já tinha tido anteriormente, porque se encontrou com Jesus. Paulo conheceu o sentido maior da vida, que é servir. Paulo abandonou tudo, se dedicou à missão de Deus e morreu por causa dessa missão, porque ele sabia que a nossa vida aqui é passageira. Por mais que nós tenhamos muitas coisas ou poucas coisas, o que Deus tem para nós é bem maior e é bem mais importante, porque não perece e permanece para sempre. Paulo então se junta à comunidade, né? Ele passa a conhecer que o Jesus que morreu, ressuscitou, que aquela ressurreição era verdadeira, e que ele também era convidado para esta missão, para fazer parte do corpo de Cristo. Nós também, irmãos e irmãs, assim como Paulo, devemos persistir na missão de Deus. Problemas sempre teremos. Principalmente vão se agravar se nós quisermos levar adiante o Evangelho de Cristo. Mas assim como Paulo foi acompanhado por Jesus e recebeu o dom do Espírito Santo, ele teve forças para prosseguir. Ele teve lucidez para perceber que os problemas passam e que o melhor está sempre por vir. Ele compreendeu, entendeu, ele se converteu, ou seja, aquela vida antiga que ele tinha foi melhorada. O velho homem, a velha mulher, como na igreja, morreu. Agora vivemos no Espírito Santo de Deus. E esse é o convite que Deus nos faz. Apesar das dificuldades, nós também temos prazer nas coisas de Deus, principalmente quando nós vencemos a tentação de fazer a coisa errada. Nós dizemos glória a Deus porque eu fiz a coisa certa. Acredite, irmãos e irmãs, é melhor viver com Deus. Não tem coisa melhor do que ser dirigido pelo Espírito Santo. Não tem coisa melhor do que fazermos parte do corpo de Cristo.
Isso nos dá paz, isso nos dá alegria, nos mostra o caminho e nos deixa humildes. Mesmo quando estamos fracos, nós sabemos que estamos fortes, porque o Espírito Santo, Pai, Filho, Espírito Santo, seus anjos estão conosco, acampam ao nosso redor. Acampar significa fazem acampamento na nossa vida, fazem acampamento na nossa casa. E por que teremos medo? E por que teremos receio? Então Deus nos oferece esse dom. Deus se oferece gratuitamente para que nós façamos parte do seu corpo, para que nós sejamos resgatados e resgatadas. E Deus quer nos transformar, assim como nos transformou Saulo em Paulo. E aí Paulo passou não mais a viver segundo o seu próprio querer. Já não é ele que vivia, mas é Cristo que vivia na sua vida. E é isso que nós queremos para nós. Que Deus, irmãos e irmãs, nos abençoe e nos guarde. Tenhamos um bom domingo, uma boa semana, em nome de Jesus. Oremos. Obrigado a Deus por essa mensagem que vem de Ti e que penetra fundo em nossos corações e nossas almas. Pedimos ao Pai que, assim como Paulo, o Teu Espírito Santo possa habitar em nós, nos dando coragem, força, discernimento e termos prazer na Tua obra, mesmo no momento de dificuldade, como este momento em que nós vivemos de pandemia. Renove a nossa esperança, ó Pai Santo. Unja-nos com o Teu Espírito para que mesmo nesse momento nós possamos proclamar o Teu Evangelho. Porque sem Ti nós não somos nada. Que os Teus anjos estejam conosco, na nossa casa, na nossa família, com todos nossos amigos, até com nossos adversárias. Que eles também possam receber a bênção que vem de Ti. Agora, ó Pai, nós queremos interceder por todos os enfermos, aqueles que estão nos hospitais ou em suas casas, aqueles que têm Covid ou sem Covid. Nós sabemos que Tu podes tudo, ó Pai Santo, por isso, coloque a Tua mão sobre eles e sobre elas, para aliviar, para curar, para abençoar. Queremos interceder ao Pai pelo nosso país, pelo Brasil e por todos os países do mundo, por todos aqueles que sofrem, por todas as famílias, as desempregadas, as refugiadas, as que não têm esperança, que não têm nenhuma expectativa. Que os Teus anjos possam ajudá-los. Continue conosco, ó Pai Santo. Tudo isso nós pedimos em nome de Jesus. Que a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que excede todo o nosso entendimento, pedimos que permaneça conosco, hoje e sempre. Amém.